Essa situação toda parece um filme de ficção científica, sabe? Eu acho que no começo ninguém tava levando muito a sério. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? COVID-19 can be characterized as a pandemic. We're not going to destroy our country. A Covid-19 é causada pelo coronavírus, e a atual pandemia começou em dezembro de 2019 na China, onde acreditam que o vírus se adaptou e migrou do morcego para o ser humano. No Brasil, o primeiro caso foi dia 26 de fevereiro de 2020, onde acreditam que o vírus se espalhou rapidamente por conta do carnaval. Governadores e prefeitos brasileiros tomaram rapidamente medidas para conter a propagação do vírus. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro teve uma postura completamente diferente em relação à pandemia, desdenhando da gravidade da situação e mandando ficar em casa apenas pessoas de risco. As principais medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para conter o avanço da doença são isolamento, a higiene constante das mãos e o uso de máscara. No entanto, medidas que parecem simples se tornam quase impossível para a população mais vulnerável. Segundo o IBGE, 11 milhões de pessoas vivem em condições precárias e 35 milhões sem o abastecimento d'água. Minha mãe Claudineia, e eu vou fazer a pergunta para ela de como você reagiu às primeiras notícias do Covid-19. Então, num primeiro momento eu fiquei tranquila porque estava lá na China, a gente sente pelas perdas, pelo que estava acontecendo, mas eu estava mais tranquila porque estava longe. Aí veio o noticiário do médico que veio a falecer por conta do vírus e a coisa tomou uma proporção tão grande que começou a assustar. E veio o noticiário também que era uma possível pandemia e eu fiquei pensando, né, como que a última pandemia que teve demorou bastante para passar. Temos aí históricos aí de pandemia e epidemia que duraram quase 2 anos. E então a gente fica assustado. Mas a vacina do coronavírus tá aí, a gente tem que acreditar que vai dar tudo certo e que logo logo a gente vai estar de volta às nossas vidas normais, né? Obrigada. A expansão do Covid-19 pelas favelas, periferias e interiores do Brasil escancaram a triste realidade de desigualdade social e econômica entre as classes sociais, naturalizada e aceita por grande parte da população e das instituições do Estado, o que representaria uma barreira entre as recomendações de higiene básica, distanciamento e permanência em casa. A CNS, Conselho Nacional de Saúde, alerta da necessidade em especial proteção para grupos em situações de vulnerabilidade, como moradores de rua, pessoas com problemas mentais ou deficiência, portadores de HIV, AIDS, a população indígena, negra e ribeirinha e também trabalhadores do mercado informal, como catadores de lixo, artesãos e camelôs. Estou aqui com o meu pai. Bom, e a pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: você concorda que as pessoas mais pobres estão vivendo a pandemia de forma mais trágica? Com certeza. Essa pandemia, né, um problema global, onde todos os níveis, né, estão sendo muito atingidos, né, desde os mais ricos, né, até a classe média e mais pobre. Sem dúvidas, a classe mais pobre vem sendo atingida de uma forma muito mais contundente, seja pela falta de emprego, de alimentação, de todos os recursos que os favoreçam, né? Eu tive o dissabor de ficar desempregado durante a pandemia, mas graças a Deus, com menos de 30 dias eu já estava recolocado no mercado de trabalho. Mas eu sei que infelizmente não é isso que vem acontecendo com a maioria das pessoas. Hoje nós temos com certeza mais de 25 milhões de pessoas desempregadas que estão passando por um cenário muito difícil, realmente desolador a situação das pessoas mais pobres no Brasil. Muito obrigada. Infelizmente, os órgãos responsáveis por pensar toda a prevenção ao coronavírus se esqueceram que uma parcela da população brasileira não é contemplada por essa narrativa.
Em São Paulo, cidade onde teve o primeiro paciente, a primeira morte e que acumula o maior número de casos, a doença hoje já é bem mais presente e letal nas periferias. Se pararmos para dividir os bairros de acordo com a renda, notaremos que a mortalidade é bem inferior nos bairros mais ricos e mais presente e letal onde há renda intermediária e baixa. Essas são afirmações feitas por Paulo Lutoff, um epidemiologista da USP. A minha pergunta vai ser para minha mãe. Mãe, ficar em casa na pandemia é uma opção para você? Não, porque mesmo trabalhando e recebendo auxílio, o auxílio acaba sendo muito pouco e não me ajuda em quase nada. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que sair de casa e pegar transporte público. Onde eu trabalho, meu serviço não dá para as máquinas, não dá para trazer para casa. Eu tenho que trabalhar lá mesmo. E o mais difícil é pegar o transporte público, que mesmo usando máscara, usando álcool gel, ainda é muito perigoso, porque não diminuiu a quantidade de pessoas, não diminuíram, é muito cheio e acaba sendo muito perigoso. Tá muito bem. Muito obrigada, mãe. A economia foi seriamente abalada, causando o aumento dos preços dos produtos básicos, como, por exemplo, a alimentação, onde os preços dos alimentos sofreram um reajuste exorbitante. Um estudo feito em favelas por todo o país mostra que para 71% das famílias, a renda caiu a menos da metade durante a pandemia. E 82% dos entrevistados disseram que sem doações não conseguem alimentar as famílias. O presidente do instituto que fez a pesquisa lembra que nas favelas do Brasil moram muitos trabalhadores que dependem do que ganham no dia a dia em trabalhos que são presenciais. Juntamente, essa parcela da população que não tem emprego formal não trabalham em profissões onde o home office é permitido. São pessoas que, não tendo alternativa de alimentar os seus familiares, estão saindo de casa, se expondo a um risco muito maior de serem contaminadas. Hoje, com 1 ano de pandemia, a situação é ainda pior, ressalta o presidente do Instituto, Renato Meirelles. Estou aqui com o Jorge, ele é caminhoneiro, e vou te perguntar, como você está lidando com o aumento dos preços? Eu estou lidando como a maioria dos brasileiros estão lidando, economizando, porque estamos vendo um cenário assim de muito aumento, principalmente no combustível, que afeta todas as áreas, tá? Alimento, tudo. Jair Bolsonaro admitiu que o valor da segunda rodada do auxílio emergencial não é o ideal, porém afirmou que era o máximo que poderia oferecer para não exceder o endividamento. Na quinta-feira, dia 18, o governo divulgou as regras do benefício que atenderá a desempregados, trabalhadores informais afetados pela pandemia de Covid-19. Serão 4 parcelas que vão variar de R$ 150 a R$ 375, um valor bem inferior às parcelas de R$ 600 pagas em 2020. Vão ser beneficiadas 45,6 milhões de pessoas, 22,6 milhões a menos do que foi pago no ano passado pelo auxílio emergencial de R$ 600, que foi quando 68,2 milhões de pessoas foram atendidas. Estou aqui com meu pai para entrevistá-lo. Bom, qual é a sua opinião em relação à quantia de R$ 150 a R$ 375 como auxílio emergencial? Bom, a minha opinião, eu gostaria de perguntar para o presidente Bolsonaro se com R$ 150 ele conseguia comprar alguma coisa para a sua alimentação. Porque nós vemos que um auxílio de R$ 600 foi pouco para a população no tempo passado que ele tem dado. E agora ele aprova um auxílio de 150 a 375. Isso aí você vai no mercado, não dá para comprar nada. Então, essas pessoas vão receber esse auxílio. Além de ser um auxílio que não é um auxílio emergencial e não vai servir de nada, não vai dar para nada. Vai continuar passando fome. Essa é a minha opinião. Muito obrigado.